Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. E hoje nós continuaremos o nosso estudo no Evangelho de João, no capítulo 8. Semana passada nós tratamos do tema sobre a mulher adúltera, que percorre os versículos 1 a 11 do capítulo 8. E também nós falamos Jesus, a luz do mundo, né? Depois de Jesus ter tratado o caso da mulher adúltera, ele continua, ele estava ensinando, né, as pessoas, e os escribas e os fariseus, os religiosos, atrapalharam ali aquele momento de ensino de Jesus, e eles introduziram a mulher adúltera, né, e Jesus resolve o caso dela e continua ensinando. Mas isso gera discussões, contendas, debates. E Jesus, nesse debate que nós vamos ver aqui dos versículos 21 até terminar o capítulo, até o versículo 59, nós vamos ver esse debate. É uma parte bem extensa que nós vamos estudar hoje, mas é importante para não deixar o assunto no meio. Então vamos começar para que dê tempo. Então nós vamos fazer uma leitura dos versículos 21 até o 30. Então depois que eles retiram a mulher, Jesus continua ensinando. Mas ali infiltrado no meio dos discípulos, dos seguidores de Jesus, estavam ali também os religiosos para protestar, para debater, para contrariar a palavra de Jesus. Então vamos fazer uma leitura. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito, muita coisa tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Então Jesus ele estava ali ensinando, e Jesus ele diz que eles haveriam de passar por uma separação, né? E que Jesus iria para um lugar onde eles não poderiam ir. E eles já imaginaram: será que ele vai se suicidar? Será que ele vai tirar a própria vida? Para onde será que ele vai? Será que ele vai se esconder para não ser morto? O que será que vai acontecer com Jesus? O que ele está querendo dizer? Qual é a mensagem que ele quer passar, né? Na verdade, como já foi dito em estudos anteriores, as pessoas não compreenderam Jesus em muitos debates, em muitas discussões. As pessoas não compreenderam as palavras de Jesus. Por quê? Porque não tinham um esclarecimento vindo do Espírito Santo, vindo da parte de Deus.
né? Eram pessoas carnais. E é realmente disso que Jesus trata nessa parte que nós lemos, né? No versículo 23 ele fala: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então, quem não compreende as palavras de Jesus, quem não consegue pôr em prática na sua vida, quem não consegue compreender a simplicidade do Evangelho, são pessoas que não são lá de cima. São pessoas que são daqui de baixo, como Jesus disse. Vocês são daqui de baixo, por isso que vocês não me compreendem. Mas eu sou lá de cima. Mas nem todos deixam de compreender o Evangelho, a mensagem de Jesus e o plano de Deus para a salvação do homem. Nem todos, né? Eu, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, pude compreender essa mensagem. Mas as pessoas que são daqui de baixo, elas não compreendem. E o que quer dizer ser daqui de baixo? Ser daqui de baixo é estar preso nas coisas dessa vida, nas coisas da terra, nas coisas materiais. Tem pessoas que ficam presas lá no seu emprego, acham que tem um bom emprego, um bom salário, e isso prende, e isso toma o seu tempo. A pessoa trabalha, se dedica, entrega tudo, toda a sua vida por aquele emprego. Então ela não vai ter tempo de parar para pensar no Evangelho, não vai ter tempo de ouvir o Evangelho e, consequentemente, não vai encontrar Jesus, né? Não vai. Como Jesus diz aqui, no versículo 21, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então essas pessoas que estão ligadas nas coisas materiais, nas coisas desta vida, elas não conseguem compreender, né? E elas muitas vezes buscam Jesus, buscam a salvação, mas não conseguem compreender a verdade do Evangelho. E essas pessoas não podem ir para onde Jesus está, não estarão com Ele no reino, na vida eterna. Por isso que é importante, o Evangelho, ele ensina a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e carregarmos. O Evangelho, ele ensina a abandonar o mundo para seguir a Cristo. E qual é essa separação que Jesus fala aqui? Eu vou me separar. Qual é essa separação que haverá? Né? Já houve. Jesus estava com eles em corpo físico, em corpo presente ali com eles. Mas Jesus ele foi separado pela morte e na sua ressurreição, glorificado, ele foi levado até o céu, onde ele está agora, à direita de Deus Pai. E de lá ele está intercedendo por nós, né? Dando chance para que nós possamos nos arrepender. Mas um dia ele vai voltar. Do mesmo modo que ele subiu, ele foi levado aos céus pelo ar. Da mesma maneira, ele vai retornar. E você tem que estar preparado para a volta de Jesus, né? E ele fala aqui, ó. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não entenderam que Jesus falava de Deus, né? Jesus diz, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, porém aquele que me enviou é verdadeiro, né? Então Jesus, ele se diz aí o enviado de Deus. Mas eles não entenderam que Jesus falava de Deus. Versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então aqui ele dá a dica para eles. A separação que haverá não vai ser um suicídio, nem uma fuga para um país estrangeiro. A separação física entre Jesus e os seus seguidores foi a crucificação, morte, ressurreição e ascensão até o céu, onde Deus está. Mas aqueles que compreendem a sua palavra, aqueles que abandonam o mundo e decidem viver a palavra de Cristo, esses não experimentam dessa separação. Esses ainda estão ligados com Cristo e continuam dando frutos. Versículos 31 a 38.
E com esse discurso, como diz no versículo 30, muitos creram nele. Muitos creram de verdade, muitos creram nominalmente e logo o deixaram. 31 a 38. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade te digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então, Jesus, ele dá uma mensagem importantíssima, né? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquele que permanece na palavra de Jesus, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, aquele que permanecer nas palavras é o quê? Permanecer é obedecer, é continuamente, diariamente, obedecendo a palavra de Deus, apesar dos nossos erros, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, mas se manter continuamente em obediência à palavra de Deus, né? Isso que é permanecer na palavra. E ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Esse versículo tem sido usado para extorquir as pessoas, para pregar mentiras e grandes vaidades, né? A verdade vos libertará. E eles prometem, através desse versículo, libertação de cura física, de libertação de problema financeiro no casamento e tantas coisas que eles dizem fora do seu contexto. Mas Jesus aqui está dizendo: libertará do quê? Do que Jesus está dizendo que os libertará, né? Eles responderam, eles falaram: libertar do quê? Nós somos livres, ó, versículo 33. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Eles não entenderam. Eles achavam que era uma liberdade política, uma liberdade social, né? Como nós vivemos no Brasil hoje, em termos, né? Em termos bem... Bom, não cabe a mim entrar nesse assunto, mas nós vivemos uma liberdade. Diz que vivemos uma liberdade. E eles achavam que eles tinham essa liberdade, né? Mas não é essa liberdade que Jesus falava. No versículo 34 ele se explica, ó. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete todo que comete pecado é escravo do pecado. Então aqui, essa libertação é do quê? Do pecado. Do pecado que é essa libertação que Jesus está falando. Quem conhecer a verdade vai libertar do quê? Da escravidão do pecado. É como nós estávamos falando. Jesus falou aqui no começo do estudo que ele vai partir, mas eles vão procurar e não vão encontrar. Por quê? Porque eles estão escravizados. Eles estão cegos. Terça-feira passada nós falamos sobre o quê? Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina o caminho e o pecador passa a enxergar o caminho que conduz à vida. Mas aqui Jesus diz que vai se retirar e eles não vão o encontrar. Por quê? Porque eles são escravos. Escravos de quem? Do pecado. E no versículo 36, Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação prometida nesse versículo, que é tão conhecido, tão pregado de maneira errada,
Que libertação é essa? A libertação do pecado. Se você estudar a palavra de Deus com seriedade, com sinceridade, a palavra de Deus com certeza ela virá contra algumas de suas atitudes, contra algum de seus comportamentos, e ela vai bater de frente com o seu modo de vida. E se você permanecer nessa palavra de Jesus, ela vai te libertar do pecado, do amor ao pecado, né? Porque nós estamos aqui no corpo de carne, ainda estamos sujeitos a pecar, mas ela vai livrar você do prazer de viver pecando, do prazer de desagradar e de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a partir daí você será livre para servir a Jesus, e você vai encontrá-lo. Ele já se retirou de nós aqui fisicamente, atua através do seu Espírito Santo na terra hoje, mas o mundo que vive e que ama e que permanece no pecado não pode vê-lo, não pode encontrá-lo. Mas aquele que permanece na palavra de Deus, na Bíblia, nos ensinamentos sagrados, esse conhece a Jesus, esse é livre e esse vive a liberdade cristã, a liberdade de servir a Deus, apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, é a liberdade de poder ter a certeza da sua salvação, a certeza do perdão de Deus, dos seus pecados, e a liberdade para servi-lo de todo o seu coração, sem medo, né? Então é essa libertação, né? E eles dizem, nós somos descendentes de Abraão, né? E Jesus fala, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não está em vós. Vocês são, sim, a nação que Deus escolheu, que Deus fez a promessa através de Abraão, que passou para o filho de Abraão, Isaque, para o neto de Jacó, para o neto de Abraão, o Jacó, e depois para os bisnetos, as 12 tribos de Israel, né? Eles são a descendência, mas a descendência de sangue, a descendência, a paternidade, né? O parentesco com Abraão não traz a salvação. A salvação vem para aquele que se arrepende, como nós dizemos aqui, que se liberta do pecado e do mundo, da escravidão desse mundo e serve a Jesus. Aí essa pessoa é livre, essa pessoa se encontra com Jesus e essa pessoa tem o perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna. Versículos 39 a 48. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havia de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo-vos a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, esses que estão aí debatendo com Jesus, né, que até então eram seus discípulos, né, mas por Jesus reivindicar a sua natureza espiritual divina, sua natureza divina, eles já se revoltaram contra ele. Porque no versículo 24, onde nós estudamos, ele fala assim, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados,
porque se não credes que eu sou, morrereis. Esse não credes que eu sou, ele está fazendo aí uma ligação, uma alusão a Êxodo 3,14, Deuteronômio 32:39, né? Esta frase ela quer dizer ego eimi. Verdadeiramente ela reivindica a sua divindade, porque lá no Velho Testamento, quando Abraão perguntou para Deus, se eu chegar lá e eles me perguntarem em nome de quem eu vim, Deus manda Moisés dizer, fala que eu sou o mandou. Quer dizer, eu sou, não é o eu era, nem o eu fui ou eu serei. Eu sou aquele que é eterno, aquele que existe antes dos mundos, aquele que existirá depois que os mundos se passarem, aquele que existe desde a eternidade, que não tem começo. Então eles falaram, então você é mais importante do que Abraão, você é mais importante do que os profetas, né? E Jesus ele diz para eles, né? Se vocês fossem realmente a descendência espiritual de Abraão, vocês creriam em mim, como diz aqui no 39. Ó. Então lhe responderam, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Então nós vemos aqui que eram judeus religiosos que queriam se garantir através da tradição judaica, através do costume dos judeus, através do parentesco com Abraão, através do templo de Jerusalém e tantas outras coisas. Pessoas firmadas na sua religião, né? Eu vi aquele pastor Paulo Júnior, um pastor famoso aí do site Defesa do Evangelho, né? Ele disse uma coisa interessante que eu quero citar aqui, né? Se ele estiver me ouvindo, parabéns ao trabalho dele aí, do pastor Paulo Júnior. Ele disse assim que esta geração é a geração que mais vai levar pessoas para o inferno. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque é a geração mais religiosa de todos os tempos. E eu concordo com ele. Aliás, eu concordo plenamente com o pastor Paulo Júnior. Realmente, esta é a geração mais religiosa até do que os judeus que queriam se garantir por serem parentes, por serem descendência de Abraão, né? E Jesus diz para eles, vocês acham que são filhos de Abraão? Vocês são filhos, olha de quem? Olha de quem? Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todo religioso que se firma na sua religião e não nas palavras de Jesus, como nós vimos no versículo 31 e 32, as palavras de Jesus que libertam, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Nossa, irmão Alisson, como é que você tem coragem de dizer isso? Que uma pessoa é filho do diabo? Realmente, o diabo não tem poder de gerar filhos. Ele não tem. Mas os filhos de Deus são diferentes. E nós já vimos isso no Evangelho de João, na primeira pregação, capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem crê em Jesus, quem obedece a sua palavra, quem vive na sua palavra, quem abandona o pecado, quem se liberta do pecado e da servidão deste mundo, é filho de Deus. E aquele que prefere viver na sua religiosidade, ou mesmo aquele que abandona a Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, e prefere servir a este mundo, é filho do diabo. Essas não são palavras
do irmão Alisson aqui do programa Na Contramão. Não, estas são as palavras de Jesus. Por isso eu te peço hoje, você que está me ouvindo, arrependa-se enquanto é tempo. Versículos 48 a 59 para encerrarmos o estudo. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não tens razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes como tenho conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, depois que Jesus desmascara essas pessoas, eles ficam irritados e dizem para Jesus, né? Você tem demônio, você é um samaritano, você é um problemático, um agitador, e você não é um filho de Deus, você não é um servo de Deus, né? Os religiosos são assim, e é assim que eles nos respondem, quando nós os expomos à verdade, quando nós falamos a verdade. Eles não aceitam por quê? Porque são escravos do pecado, escravos deste mundo, e é por isso que eles caem nesse laço e nessa armadilha, né? Mas Jesus, ele diz para eles: entretanto, vós não tendes o conhecido, eu, porém, conheço, né? Quer dizer, Jesus fala a respeito de Abraão, que Abraão, ele viu os tempos de Jesus, né? Ele ficou sabendo que viria o Salvador, que viria o Messias para a libertação, e ele se alegrou, mas eles, na sua religiosidade, o negaram, e por isso não compreenderam a palavra de Cristo, e por isso não foram libertos do pecado, e por isso não tiveram a salvação. Que você possa viver, que você que está me ouvindo, possa viver a palavra de Deus, possa aprender mais sobre a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, para não cair nesse laço. E amanhã, né, será o dia 25 de dezembro, o dia em que se comemora o Natal, e dizem que é mais um aniversário de Jesus, né? E coincidentemente, ou por preparação de Deus, prefiro mais acreditar, nós temos aqui esse versículo. Um dia um jovem me perguntou: quantos anos Jesus comemora este Natal? 2015, né? Então, a resposta está aqui, ó. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Está em maiúsculo aí na sua Bíblia, pode ver. Eu sou. Quer dizer, eu sou aquele que existe desde a eternidade. Jesus, ele não nasceu de Maria. Maria, ela deu um corpo físico a Jesus. Mas Jesus sempre existiu desde toda a eternidade. Jesus, ele não existiu depois de Deus. Não. Jesus não existiu depois do Espírito Santo.
mas o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. Eles não foram criados. Não há nada antes deles. Nada. Não existe nada antes de Jesus, nada antes de Deus e nada antes do Espírito Santo. Por isso, Jesus não faz aniversário, mas que neste dia você se lembre daquele que veio ao mundo, que é eterno e que deu a vida por você. Morreu para pagar a sua dívida e os seus pecados. E através dele você tem salvação e vida eterna. Obrigado.